Qual vai ser o nome do programa? Tinha meu filho. Isso pode ir pra aquelas cenas assim, preto e branco, tá ligado? Totalmente o filme. Caramba. Nome do programa. Prancheta. Pode ser. Prancheta. Então tá. Bom, estamos aqui hoje para falar sobre o nosso querido programa, o Prancheta, que vai ser seu programa queridinho de todas as noites, ou não, né? Aí você vem aqui nos comentários aqui embaixo e aí solta os cachorros pra cima da gente. A gente só vai xingar, mas tá tudo bem, não tem problema. Aqui é paz e amor. O que é o Prancheta? O Prancheta é o nosso programa de mesa redonda, debate, conversa, tudo sobre futebol. E hoje falaremos sobre os clubes paulistas, tá? As contratações, quem são os principais nomes de cada clube. E também a gente vai falar dos jogos, comentar se teve jogo treino, se não teve e tudo mais. Aqui ao meu lado está o Rafael Marcelini. Olá, tudo bem? Ele que entende tudo sobre futebol, né, Rafael? Mais ou menos. Mais ou menos. Empurrando com a barriga. Como vocês estão vendo aqui, são dois pé rapado, tá? Inclusive a gente chega, né, mostrando os nossos times aqui, que não deveria. Tudo que a gente falar mal dos outros clubes, o pessoal vai xingar a gente, mas tudo bem, não tem problema. Eu, pelo menos, não sou clubista, né? Pra tu ver, ele é um pouco corintiano também, então santistas podem massacrar ele. Mas então, hoje nós estamos desfalcados, porque a gente ainda tem outras pessoas também com a gente que vai comentar sobre os clubes, porém, não deu WO. Estamos aqui para gravar especialmente para vocês, espero que vocês curtam o conteúdo. Então, hoje a gente vai começar falando, Rafael, do Santos. Certo. Claro, porque já tá aqui, né? Depois a gente troca o copo. A primeira grande contratação do Santos foi o treinador Jair Ventura. Ele que é um grande treinador, fez uma excelente temporada no Botafogo, inclusive foi considerado um dos treinadores mais bem-sucedidos do ano passado. E tá vindo aí para dar um novo DNA pro Santos, né? Porque o Santos tem um DNA ofensivo, mas ele também disse que quer deixar um pouco a cara dele. Então, na minha opinião, Jair vindo pro Santos, pelo que o Santos veio vindo do ano passado, eu acho que em 2018 promete muita coisa. Pelo currículo que ele tem na carreira dele de técnico. Sim. E eu acho incrível, porque já teve um primeiro jogo treino do Santos para demonstrar toda essa capacidade tática, né? Foi contra a Portuguesa Santista. E o Santos fez nada mais, nada menos do que 8 gols. Foi 8-1. Exatamente. O Vecchio apareceu, ele que tá fazendo a função do Lucas Lima, apareceu com um gol. Quem era esquenta-banco, né? Pra quem tava lá só esquentando o banco, tá ótimo o Vecchio. Parece que me jogou muito bem. O time tá redondinho, só que o Santos eu não tenho muita esperança nele, sabe por quê? Não sei. Porque ano passado o Santos começou muito bem. Jogo treino goleando, tudo bem, e aí acabou, né? Porém, eu acho que tá vindo coisas boas aí pro Santos. A gente tem nomes como o Gabigol, esse é polêmico. Esse é mais polêmico do que o Mamilos. Falar. Assim, eu não sei se o Rafael compartilha da minha opinião, mas eu acho que não era o momento ideal pra ele vir pra cá. Concordo pela... Assim, na época que ele jogava pelo Santos, ele teve um belo trabalho. Eu não achava um péssimo jogador, mas depois que ele saiu do Santos, foi jogar para Europa, eu acho que a carreira dele deixou a desejar. Então eu acho que assim, a volta dele, né, pode sim ajudar bastante o Santos pelo futebol que ele tinha aqui. Se ele jogar o futebol que ele joga lá, não vai render nada pra gente. Inclusive ele foi considerado uma das piores contratações lá na Itália, né? Era um garoto que tinha grande chance, eu não sei o que aconteceu, se foi vaidade, um apagão, nariz empinado, eu não sei como é que foi. Eu acho ele um bom centroavante, mas eu concordo que ele, tecnicamente, ele peca em algumas coisas. Principalmente, finalização dele, às vezes tem dia que ele tá muito bem e tem dia que ele erra gol assim, que eu acho que minha bisavó faria. O Santos também teve uma outra contratação que foi o lateral, né, o Romário, do Ceará. Olha, foi considerado um dos melhores laterais lá do Nordeste. Na minha opinião, ele veio para cobrir o Zeca na lateral esquerda. Se ele vier para ajudar o Santos, tá tudo certo. Ele que disse numa entrevista coletiva que ele não é de fazer gols. Concordo, porque o lateral ele tem que ter a função de apoiar o time tanto no ataque quanto na defesa, mas ele disse que é bom em
assistências. Vamos ver na hora do jogo, né? É. Falar até eu falo. Também tem a grande contratação que o Santos contrata esse jogador todos os dias. Quem? O Eduardo Sacha. Por que eu digo todos os dias? Porque Figurinha. todo dia na TV saía Mercado da Bola, contratação do Santos. Eduardo Sacha. Era segunda, era terça, era quarta. Esse é o famoso figurinha repetida, né? Toda hora falando dele, toda hora é um novo contrato. Eu acho que ele já estava pelo Santos e estavam fazendo um contrato, renovando com ele a cada dia. Só pode. Mas pela vinda dele, né? Vamos ver qual é o futebol dele. Sim, eu acho ele um bom jogador, apesar de que ele passou muito tempo lesionado. Teve algumas lesões quando ele jogou lá no Inter. Então, assim, eu acho um bom jogador. Ele pode fazer as duas laterais, tanto a direita quanto a esquerda, né? E também pode jogar de centroavante. E o Santos está pecando nisso. Agora a gente vai começar a falar do Corinthians. A maior torcida do Brasil, tá? Chupa Flamengo. Chupa Flavinho. Mas vou começar falando sobre as contratações também do Corinthians, que veio recheado aí de surpresas também, né? Também negativas, saiu o jogo. Eu acho que o Corinthians fez uma contratação muito boa, Rafael. O René Júnior. Tem que ver se ele vai se adaptar ao jogo do Corinthians, à formação, aos companheiros de trabalho. Mas eu acho que o René Júnior vai dar muita... Como é que eu posso dizer? Vai dar muito gás, né? Porque... Vai dar um up assim pro Corinthians. Sim, eu também acho. Ele fez uma boa temporada pelo Bahia. Sim. Na minha opinião, foi um dos jogadores assim, mais importantes ao lado do Zé Rafael, né? Do Alione, que o Alione inclusive voltou pro Palmeiras, mas isso é pra depois, né? Mas eu acho que ele fez uma boa temporada. Era um cara que eu vivia comentando que eu queria no Santos, né? Eu acho que o Corinthians acertou nessa contratação. E também tem outras peças. Veio o zagueiro Henrique, do Fluminense. E também veio o Matheus Vital, né, que era uma promessa aí do Vasco. Veio pro Corinthians. Ver, né? Vamos ver o desempenho dele aí. Sim, eu acho que o Corinthians, eu acho que de contratação tá melhor do que do ano passado. Porque, você tá preocupado, não tá com o Corinthians. Ano passado o Corinthians era a quarta força. Ganhou tudo, ganhou o Paulista, ganhou o Brasileiro. Um time, vamos dizer que mal ou menos, né? Foi até engraçado, porque o Grêmio tinha o melhor time do Brasil. Sim, disparado. Sim. O Corinthians, justamente essa é a quarta força, porque Santos estava melhor no papel. Palmeiras nem se fala. Tava um timaço. Palmeiras em 2017, todo mundo achou, né, que ia ser o campeão, que, né, pelo elenco que estava, mas foi do Corinthians, né? Foi do Corinthians, foi o ano do Corinthians. Ano passado foi, apesar do Grêmio ter ganhado a Libertadores, mas pra mim o ano foi do Corinthians. Time né? de raça. De raça, inclusive eu acho que é uma característica muito forte de toda a equipe que o Corinthians monta. Raça, a entrega, o time ele tem muito a cara do próprio torcedor. Sofredor, aquele torcedor, por que sofredor? Porque, nossa... caiu para a segunda divisão quando caiu, a nenhum momento abandonou o time, criticou, não, vamos estar ali contigo. Isso para mim eu acho que foi fundamental. Inclusive eu nunca vi um clube crescer tanto depois que caiu. Sim. E aí o que aconteceu? O Corinthians veio ano passado, ganhou tudo com aquele time que, sabe, não é inclusive os jogadores me surpreenderam, o Jô me surpreendeu, o Rodriguinho me surpreendeu, pra mim foi um dos melhores jogadores do ano passado, foi o Rodriguinho. Sim. E aí vem o Corinthians mesmo, faltando algumas peças, mas faz boas contratações. O retorno em 2017, pela primeira fase que teve, para comparação da segunda, não foi nada legal, né? Porque todos viram que a primeira fase o Corinthians detonou, deu sangue, que jogou... Que musiquinha é essa? Demonstrou muito na primeira fase, na segunda teve aquele desleixo, não jogou bem, por mais que tivesse com o elenco completo, foi pipocando, ganhava um jogo, ganhava 2, empatava 3. Para 2018 agora o Corinthians vai vir com cabeça firme, vai vir com tudo aí, porque até que o Carille ele é um excelente técnico. Eu também acho, é um dos melhores treinadores que a gente tem aí atualmente no Brasil. E falando no Corinthians, uma boa demonstração disso daí é a
própria Florida Cup, né? O Corinthians jogou de igual para igual com o PSV. Eu só acho que em alguns momentos ali o PSV teve uma vantagem. Eu acho que o Corinthians ele tá pecando muito em clubes que jogam contra ele na troca de passe. Quando ele pega um time que troca muito passe, muito rápido, parece que ele fica um pouco perdido. E isso é uma característica dos clubes europeus, né? Que você tem ali uma troca de passe muito rápida. Certo. Se pega um clube assim, o Corinthians acaba se perdendo um pouco, no caso. Foi 1-1 o primeiro jogo, depois foi para os pênaltis para poder ver se ganhava aquele ponto a mais ou não. O destaque para o goleiro, reserva do Corinthians, que pegou um pênalti. Né? O Corinthians sempre fazendo ótimos goleiros todos os anos. Sempre, né? sempre. O Corinthians, querendo ou não, tem o treinador de goleiro é excelente. Sim. Questão do Cássio, o Walter. Walter, né? Que era o Walter, aquela reserva também. do Cássio. Mas o Corinthians pecou no segundo jogo. Contra o Rangers da Escócia. Estava ganhando de 2-0. É importante frisar que estava ganhando de 2-0 a equipe principal do Corinthians está jogando muito bem. No segundo tempo entrou todos os reservas. Que entrosamento entrando todo o banco reserva o time vai ter nenhum. O Corinthians não deveria ter feito, né, substituição toda. É um jogo teste. Apesar de ser um campeonato, foi um jogo teste. Foi isso que o Carille quis fazer. Ele quis testar as peças que tinha. Só que aí você testa como se fosse um jogo. Sim, um campeonato. Ele pecou em ter feito essas substituições que deixou a desejar dentro de campo. Isso trouxe uma certa desconfiança, talvez. Mas esse jogador que entrou foi o que tomou 4 lá pro Rangers. Tem que entender que não vai ser sempre assim. A equipe principal tá forte. Sim. E aí você só pode trocar 3 pro jogo. No máximo. Que essas peças sejam fundamentais aqui pra frente e só faltou um entrosamento ali mesmo. Né? Agora a gente vai falar do nosso glorioso Palmeiras. Aí, dali porco. O Palmeiras que vem aí sempre forte. Desde o ano passado. Retrasado. Já tá vindo muito forte. Só que o Palmeiras é o famoso cavalo paraguaio ano passado. Pra mim, foi a maior decepção. Contratou muita gente boa, um elenco fortíssimo. Claro, e caro. Sim, na bola, o melhor clube do ano passado, pra mim, foi o Grêmio. O Corinthians foi o melhor clube que conseguiu ter um ritmo de jogo e fazer o melhor papel. Sim. As peças que tinha de jogadores, o melhor elenco era do Palmeiras. Sim, isso aí sem dúvida. Sem dúvida. Não souberam usar as peças. Inclusive, falando do centroavante, o William? Não. É o centroavante do... ponta. Bora, isso, obrigado aí, diretor. O Borja, já dando puxão de orelha. O Borja, isso. Pelo futebol que ele vinha trazendo de fora, entrou aqui, ele se perdeu um pouco. Um jogador caro, não foi barato. E deixou a desejar, tanto que foi banco. Veio com um grande nome. Veio com um grande nome. E não soube se aproveitar, né? Não soube mostrar jogo. Sim. Pra mim, fez pouco, gastou-se muito. Né? Mas agora o Palmeiras está vindo com umas peças importantes. O Lucas Lima, que até hoje eu não entendi. Eu acho que o jogador ele tem que tomar um pouco de cuidado na hora de postar coisas em redes sociais e tudo mais, porque passou o ano passado inteiro massacrando o Palmeiras, arranjando briga desnecessária. Exatamente. Entendeu? E hoje tá onde? Tá no Palmeiras, vai beijar o escudo do Palmeiras quando fizer um gol. Vai beijar o Felipe Melo. Vai beijar o Felipe Melo, dar uma alisada na carequinha dele, né? Dar um brilho, né? Ou, inclusive, Felipe Melo é outro nome que começou, inclusive, jogando contra o jogo contra o Atibaia. Sim. Né? Ele iniciou ali e... Né, o Diogo Barbosa também, que veio do Cruzeiro. Ótimo, excelente lateral. Marcos Rocha também, outro, né? Inclusive, um do Cruzeiro, outro do Atlético Mineiro. Ainda bem que os dois jogam pontas separadas, senão ia dar briga. Ia dar treta, ia dar fight. Justamente. E eu quero me atentar a esse jogo contra o Atibaia, que é uma equipe forte, né? Uma equipe de não tem nomes conhecidos, né? Sim. É um time neutro, né? É um time previstoso. Isso. Com todo respeito ao Atibaia. Mas o Palmeiras, com o elenco que tem, fazer o papelão que fez, porque conseguiu ganhar com um gol de costas do William. Um gol que vem de cima, assim, uma luz que ilumina a pessoa, né?
como uma deusa. Então, o que aconteceu? O goleiro chutou a bola, bateu nas costas do Willian e foi gol, e o Palmeiras ganhou dessa forma. O famoso gol cagado. Gol cagado. Mesmo que seja o primeiro jogo, seja pré-temporada, não pode ganhar só de 1-0 de uma equipe como o Atibaia. Tinha que, pelo menos, respeitando o Atibaia, tinha que ser uns 4, 5-0 ou 5-1, né? Pra não deixar como humilhado. Faltou alguma coisa ali no Palmeiras. Faltou vontade, faltou querer. Justamente, faltou um pouco do sangue do Felipe Melo. Faltou um pouco das mordidas dele. Porque, né, faltou essa vontade, essa garra. Tem também o São Paulo. O São Paulo, que também não tem muitas novidades. O São Paulo. Que dizer do São Paulo? São Paulo. São Paulo, que veio com um time, ano passado, era um time bom. Eu acho que faltou um entrosamento, faltou alguma coisa assim. Trocou de técnico, tinha o Rogério Ceni. Faltou alguma coisa, tanto que o Rogério Ceni estreou agora com vitória, né, pelo Fortaleza. Isso. É um treinador que estava encaminhando, se pudesse ir levando, porque eu acho que eles não quiseram arriscar porque estava perto ali de rebaixamento e tal, né? Entrou o Hernanes, veio o Dorival que para mim é um excelente treinador, tá? Eu gosto muito dele. Mas o Hernanes foi um pedido do próprio Rogério Ceni, negaram no começo do ano. Quando finalmente o Hernanes veio para o São Paulo, demitiram o Rogério Ceni. Querendo ou não, né, ele tentou fazer o dele ali, que a vontade dele era ser técnico do São Paulo. Precisa, né, de experiência. Ele era goleiro, para entrar numa dessa não é fácil. Tem que ter experiência, tem que ter tempo de clubes. É mais fácil você começar de baixo e se, né, montando a sua escadinha ali, do que você entrar com um clube que, é lógico, é o clube do coração dele, né? Sim. É o que ele ama, jogou, fez várias defesas, fez gol de falta, né? Que inclusive é difícil ver goleiros assim. Esse pra mim é um grande nome que o São Paulo está trazendo, é o goleiro Jean do Bahia. Sim. Que cobra falta. Sim. Também. É quase um Rogério Ceni. Estão trazendo um novo Rogério Ceni. Veio do Bahia, fez também uma boa temporada, quase fez o gol de falta, né? Passou por pouco, vocês vão ver aí. E é um goleiro muito bom. Além de tudo, é um goleiro muito bom. Tem uma ótima reposição de bola, né? Então, assim, eu acho que é uma grande contratação. E também tá vindo o Diego Souza. Tá vindo, não, já se apresentou, já tá no São Paulo. Diego Souza, assim, o que ele fez pelo Sport, né, antigo clube dele, eu acho que se ele vier com as mesmas características, vier com a mesma vontade, eu acho que ele pode sim ser um grande jogador no São Paulo. Vai depender muito dele, do condicionamento físico dele. Ele é um bom jogador, mas ele, pra mim, assim, hoje, se eu ver um jogo dele pelo São Paulo, aí a gente vai começar a dizer se ele tá um excelente jogador, ou se ele tá igual que ele jogava no Sport. Eu sei que veio um zagueiro bom, Anderson Martins, do Vasco. Sim. Né? Que é um dos ótimos zagueiros. Inclusive, ele tinha uma cláusula, até um pouco engraçado, porque tinha uma cláusula lá do Vasco que ele poderia sair para qualquer clube, menos para o Flamengo. E isso, né, eu acho meio difícil. Eu acho que isso aí foi coisa da internet, né? Não pode ser, não pode acontecer. Então tem até a notícia. Não pode acontecer. Temos a notícia aqui. Não pode acontecer. A gente vai mostrar, colocar aí na tela, que realmente é verdade. A gente teve a notícia do Anderson Martins, né, que ele tinha essa cláusula. Então aí a gente tem que provar, e vai pôr na tela, vocês vão ver aí. Pois é, eu achei um absurdo. Eu falei, nossa, como é que você fala, já pensou, eu contrato um jogador, eu sou um clube, olha, você pode sair para qualquer clube, menos tal clube, você só pode jogar no meu. Eu acho. Essa cláusula. A partir do momento que acaba ali o contrato do jogador, ele pode escolher o clube que ele quiser, independente de ser rival ou não. Vamos ver, né, se isso é verídico ou é venérico. Agora nós vamos falar do Campeonato Paulista. Né? A gente vai dar aqui os nossos palpites. Né? Só lembrando que o Santos ele pega o Linense lá na casa do Linense, tá? Dia 17 às 19h30. O São Paulo também joga às 19h30 contra o São Bernardo. Tá? O Corinthians joga às 9h45 da noite. Contra a Ponte Preta, na casa da Ponte Preta, aliás, na casa do Corinthians, e o Palmeiras joga no dia seguinte, né, contra o Santo André, e aí na casa do Palmeiras.
Então vamos lá, vamos começar falando sobre Santos e Linense. Qual que é o seu palpite para Santos e Linense? Eu acho que vai ser 2-0 Santos. Eu já acho que vai ser 3-1. 3-1. O Santos tem aquela mania de tomar um golzinho, jogar um pouco no sufoco. O São Paulo que joga contra o São Bernardo, na casa do São Bernardo. Eu acho que dá empate, 0-0. 0-0? Isso. Eu acho que o São Paulo perde. Vou jogar polêmica aqui. Eu acho que... Ó o Mosquito. Caralho. Peguei, mano. Caraca, goleiro. É nóis. Eu acho que o São Paulo, ele perde de 1-0. Porque o São Paulo, ele não fez uma pré-temporada. Tá? Ele não fez uma pré-temporada. Eu acho que perde. 1-0, né? Tá bom. 1-0 meu palpite, e depois a gente vai marcar os pontos aqui pra ver quem ganhou ou não. Certo. Vamos ao Corinthians. O Corinthians pega a Ponte Preta e o Corinthians joga em casa. Vai sair gol, ambas as partes. Vai ser 1-1. Eu chuto 1-0, porque o Corinthians é o time do 1-0. Mas eu acho que a Ponte vai dar um pouquinho de trabalho, mas o Corinthians vai lá e vai fazer 1-0 e vai ganhar de 1-0. E agora, Palmeiras e Santo André. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras? 1-0 Palmeiras. Nossa, você falou 1-0, eu ia falar 1-0 né? Palmeiras, mas vou colocar aí 2-1. Apesar de não ter convencido contra o Atibaia, mas eu acho que o Palmeiras vai dar aquele sustinho, eu acho que vai começar 1-0 pro Santo André. Sai devagarzinho. E depois o Palmeiras vai lá e vai virar o jogo. Bom, mas é isso, né? Espero que você tenha gostado do nosso programa. Humilde, ainda estamos construindo a nossa casa para fazer o melhor para você, né? Esse debate, esse bate-bola, possivelmente com mais pessoas no futuro, para sair briga, sair porrada, valor, porque a gente é parceiro, a gente é parceiro, sabe? Então, é isso aí. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês não concordam com alguma opinião que a gente colocou, escreva aí embaixo, nos comentários. Se xingar vai dar treta. Se xingar vai dar treta. Vai receber na mesma moeda. No segurança. Né? Então, mas se você gostou, clica aí em gostei. Né? Se você curtiu o nosso debate aqui. E possivelmente vamos vir com outros quadros aí para agradar a galera. Tá certo? Então, você já sabe que toda segunda-feira você tem um encontro com a gente, né? Para comentar os jogos da rodada. E outros dias à noite a gente talvez solte um videozinho surpresa para vocês. Tá, ok? Muito obrigado, agradeço a companhia de vocês e até a próxima no Prancheta.